César Graciani, pastor da Quadrangular Morumbi. Estou passando aqui para convidar você a participar conosco deste culto. Com toda certeza, Deus tem uma palavra para a tua vida. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, acione o sininho e você vai receber as nossas notificações. Fica com Deus, um beijo no teu coração, Deus abençoe. Mateus capítulo de número 26, versículo de número 36, os que acharam digam amém. Diz assim a palavra de Deus: então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro, os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. E indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto e orando dizendo: meu Pai, se é possível, afasta de mim esse cálice, mas todavia não seja feita como eu quero, mas como o Senhor quer. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse: Pedro, então nem por uma hora pudestes velar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo segunda vez, orou dizendo: Pai, se este cálice não pode passar sem eu beber, faça a tua vontade. E voltando, achou-os adormecidos, porque os seus olhos estavam pesados. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto aos seus discípulos e disse-lhes: dorme agora e repousai, eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, portamos, e eis que é chegado o que me trai. E ele ainda estando a falar, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele uma grande multidão de espadas e varapaus, enviado pelos principais sacerdotes e pelo ancião do povo. E eis que o que traía tinha lhe dado um sinal, dizendo: o que eu beijar é este, prendei-o. E logo aproximando-se de Jesus, disse: eu te saúdo, Rabi, e o beijou. Jesus, porém, disse-lhe: amigo, a que vieste? Então, aproximando-se eles, lançaram mão de Jesus e prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo as mãos, puxou a espada e, ferindo o servo sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Então Jesus lhe disse: embainha a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a mão da espada morrerá. E pensas tu que eu não poderia agora orar ao meu Pai, e que ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpriram as escrituras que diziam que assim convém que aconteça? Então disse Jesus à multidão: saístes como para um salteador, com espadas e varapaus para me prender? Todos os dias estava sentado junto a vós, ensinando no templo, e não me prendeste. Mas tudo isso, presta atenção nesse versículo, mas tudo isso aconteceu para que se cumpra as escrituras do profeta. Então todos os discípulos, deixando, fugiram. Se você puder fechar os seus olhos, deixa a sua Bíblia aberta, coloque a mão no teu coração, ore para Deus para que nessa noite o Espírito dele fale com você de uma forma poderosa. Pai, nós te agradecemos por tudo, ó Deus. Nosso coração é grato. Nosso coração, ó Deus, exala de alegria nessa noite por saber que existe um Deus que tem cuidado de nós. E ó Deus, nós não viemos aqui para ouvir aquilo que nós queremos ouvir. Nós viemos aqui ouvir, ó Deus, aquilo que o teu Espírito tem para falar à igreja. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Nos prepara, ó Deus, por grande dia. Nos deixa, ó Deus, nos ensina a ser ainda mais sentinelas, vigilantes, ó Deus, nessa caminhada, nesses dias tão difíceis, ó Pai. Que o Senhor fortaleça a nossa fé, que o Senhor fortaleça a nossa raiz na tua casa. E possamos, ó Deus, viver o teu propósito para a glória do teu nome. Pai, eu peço humildemente que o Senhor venha usar a minha vida, ó Deus. Que a minha boca seja a tua boca nessa noite, a falar com cada um dos teus filhos. Que aqueles que estão aqui, ó Deus, no templo, mas também aqueles que estão nos seus lares ou no seu trabalho. Enfim, ó Deus, mas que a tua palavra encontre nessa noite corações que estejam preparados como aquela terra que está preparada para receber a boa semente. E caindo na terra, meu Deus, nós cremos que os frutos virão
e eles darão aquilo que for necessário pelo Senhor. Eu te agradeço para a glória do teu nome, em nome de Jesus. E quem crê que Deus vai falar contigo, diga glória a Deus. Queridos, vocês sabem como eu costumo pregar? Eu quero só apenas que os primeiros minutos eu vou explicar um pouquinho sobre o porquê aconteceu tudo isso. Porque na verdade, esse texto nos remete a algumas perguntas para a nossa vida pessoal. Quem nunca na nossa caminhada, Márcio, fez uma pergunta para Deus, sabendo o que nós estamos fazendo? É claro que ninguém está aqui, ninguém é perfeito, ninguém chegou à estatura ainda de um varão, de uma varoa perfeita, isso nós não somos nem loucos em dizer. Mas quem nunca não orou, dizendo: Deus, o porquê eu estou passando por isso? O porquê eu estou atravessando essa prova? O porquê eu estou atravessando esse Getsêmani? Porque o Senhor tem me pressionado? Porque é tanta pressão na minha vida? Quem nunca fez uma oração como essa? Alguns porquês na nossa vida, você pode ficar tranquilo que eu já tenho uma boa notícia para dar para você. Elas não vão ser respondidas. Existem muitas coisas que Deus nem precisa responder para você. E é por isso que existe a fé. É viver não por aquilo que nós tocamos, por aquilo que nós vemos, mas é literalmente viver por aquilo que nós cremos. E tem muitos momentos na nossa vida que nós não vamos obter respostas, mas a nossa confiança vai nos levar a entender que todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus. Mas existem muitos porquês que são respondidos por Deus. E eu confesso que, orando a Deus, eu perguntei para Deus qual era a necessidade de Cristo passar. Se Cristo, o propósito maior era que morresse na cruz do Calvário, e já existia um sofrimento, um grande sofrimento de Jesus na cruz do Calvário, por que Jesus atravessou o Getsêmani? Escute, queridos, e preste muita atenção. Quando nós olhamos e entendemos o ministério de Jesus, a gente vai entender que o ministério de Jesus, desde pequeno, Jesus com 2 anos de idade, Jesus precisa fugir da cidade de onde está, porque é uma ordem de um rei para que matasse todas as crianças. E Jesus então foge, pequeno, no colo do seu pai, no colo da sua mãe. A Bíblia vai dizer que ele foge. Jesus, na sua caminhada, quando iniciou o ministério, por Jesus pregar a verdade, escute isso e guarde no teu coração, por Jesus pregar a verdade, porque quando Jesus chegava em qualquer lugar, Jesus não se omitia da verdade, tanto que ele disse em uma frase, ou melhor, em um versículo que todos nós conhecemos, Jesus se levanta e diz: eu sou o caminho, sou a verdade e sou a vida. Então Jesus começou a ser perseguido por falar a verdade, porque nem todo mundo aceita o evangelho para a sua transformação. Nem todo mundo aceita o evangelho para o confronto da tua vida. E posso dizer algo para você, entenda de uma forma muito madura, mas entenda isso: quando nós começamos a falar a verdade, começa a surgir em nós algumas perseguições, porque nem todo mundo gosta de ser confrontado na palavra, porque o poder da palavra é essa, o poder verdadeiro da palavra é essa, de nos confrontar, de fazer a gente sair do pecado e a gente entrar na vida reta, numa vida de uma retidão. É sair do escuro e entrar na luz. É para isso que a palavra de Deus, ela foi trazida aos nossos corações. Mas nem todo mundo deseja isso. Para alguns, o que é conveniente somente ouvir a palavra é aquilo que massageia o ego. Para alguns, ser confrontado parece ser uma afronta. E infelizmente Jesus, por falar a verdade, por pregar a verdade, Jesus começa a sofrer algumas perseguições. Mas quando a gente fala de sofrimento, de perseguição, de dias difíceis de Jesus, como outrora eu disse e repito, quando a gente imagina o momento mais difícil de Jesus, do sacrifício de Jesus, a gente rapidamente imagina aquelas 3 cruzes, a cruz do meio estava o nosso mestre, Jesus Cristo. Então quando nós imaginamos sobre sacrifício, quando nossa mente se remete a entender qual é o sacrifício de Cristo, automaticamente nós olhamos para a cruz. Imaginamos um Cristo crucificado, imaginamos Jesus que carregou aquela cruz até o Monte da Caveira e pendurado naquela cruz morreu por cada um de nós. Eu posso te afirmar que esse foi um dos grandes momentos que Jesus atravessou, mas eu posso também te afirmar que momentos antes, justamente no lugar onde nós acabamos de ler, um lugar chamado Getsêmani, foi onde iniciou os piores momentos de Jesus na terra. Por quê, pastor? Eu te explico. Primeiro, porque a Bíblia vai dizer que Jesus estava carregando tanto peso, o emocional de Jesus, tudo que os pecados, todos os sentimentos, o emocional, o lado físico, o lado emocional, o lado espiritual, estava ali sobre Jesus,
Ao ponto de Lucas, o médico Lucas relatar, dizendo que o peso era tão grande sobre Jesus. Aquele momento que ele estava orando, a terceira vez a qual ele está orando, dizendo: Pai, afasta de mim esse cálice. A Bíblia vai dizer que Jesus, o seu suor se transformou em sangue. Foi ali no Getsêmani que o seu amigo o traiu. Note-se, quando Judas chega até aquele lugar, Jesus não chama ele de outro nome a não ser amigo. O que viestes fazer aqui? E traição não acontece de pessoas estranhas. A traição acontece de pessoas que nós depositamos a nossa confiança nela. E é por isso que doía em Cristo. Lá no Getsêmani, nós podemos ver um Cristo que foi preso como se fosse um bandido. Alguém que chegou ali naquele lugar para orar. E ele chama alguns discípulos, e nós já vamos falar sobre isso, ao ponto de Jesus dizer no Getsêmani: a minha alma está angustiada. Nós notamos que aquele momento foi um momento, literalmente, em que Jesus estava sendo provado. Porque para nós sermos aprovados, antes nós precisamos ser provados. Existem muitas provas que a gente não entende. Nós estamos, irmãos, em um mundo em que nós já ouvimos e nós precisamos entender. O mundo não é uma utopia, o mundo não é uma sala de estar, a caminhada cristã não é uma sala de estar com ar-condicionado, aonde só vem a nós e o nosso reino, nós esquecemos porque nós queremos somente ser massageados. Não, a palavra de Deus, e é para isso que a igreja, a palavra de verdade, é por isso que nós precisamos preservar pela verdadeira palavra que é pregada em cima do altar. E é por isso que todas as vezes, irmãos, que eu oro a Deus, eu nunca falo para Deus aquilo que eu gostaria de falar para que massageasse o ego de ninguém, muito pelo contrário. Todas as vezes que eu subo nesse altar, eu peço que o Espírito Santo me fale aos ouvidos, que meus ouvidos estejam sensíveis para ir na direção daquilo que Cristo deseja para a igreja. E é uma palavra muito forte que nós precisamos entender. Jesus está nos preparando para o grande arrebatamento. A volta de Jesus está muito perto. A volta de Jesus está perto demais. E nós não temos mais tempo de brincar de sermos cristãos. Jesus agora está no Getsêmani. E há uma grande diferença entre o Getsêmani e entre também o Calvário. É importante nós entendermos isso. O Calvário foi o lugar onde Jesus foi exposto e todos olhavam. Jesus estava na cruz do meio. E as pessoas passavam, era dia de festa, era Páscoa. Todo mundo estava reunido na cidade. E a história, a Bíblia vai dizer que todos olhavam e levantavam os olhos e viam no Monte da Caveira um homem, o filho do carpinteiro José, o filho da irmã Maria, agora pendurado na cruz. E até o ponto de um que estava do seu lado dizer: se você não é o Cristo, desce daí. Salva-se a ti, salva-se a nós também. O momento do Calvário é o momento que nós somos expostos em algumas situações que acontecem na nossa vida, em que muitas pessoas olham para nós e dizem: ei, você não é crente? Você não vai na igreja? É como se assimilasse o ir para a igreja, o ser cristão, não atravessasse por dificuldade. Escute isso, irmãos. Mas também existe o Getsêmani, que representa em que poucas pessoas conhecem os nossos sofrimentos. Poucas pessoas sabem. Mas sabe qual é o resultado final de tudo isso? A Bíblia vai dizer que por mais que nós atravessamos um Getsêmani, ou até mesmo um momento de Calvário, sempre isso passa e sempre vem a glória de Deus sobre as nossas vidas. E no lugar, a Bíblia diz que no lugar da nossa vergonha, no lugar das maiores humilhações que nós já passamos, existe um Deus que é justo. A justiça do homem pode falhar, a justiça da terra pode falhar, mas a justiça do céu não falha. E eu tenho uma palavra profética para a tua vida. Seja o Calvário onde muitas pessoas estão vendo o teu sofrimento, ou seja o Getsêmani onde poucas pessoas entendem que você está passando, existe o tempo de glória. Isso vai passar e o nome de Jesus será exaltado e glorificado através da sua vida. Escute, por que Jesus era necessário passar pelo Getsêmani? Para que você possa entender, é interessante nós analisarmos o que a Bíblia diz. Jesus era chamado de Jesus o Cristo. No grego se falava Machia e no hebraico Messias. E o significado dessa palavra é ungido. Então quando as pessoas se referiam para Cristo dizendo Jesus Cristo, eles estavam dizendo Jesus ungido, aquele que foi ungido. Mas ainda existia muitas pessoas que duvidavam. Jesus ir para o Getsêmani era uma forma e um momento de provar algo no mundo espiritual do que estava acontecendo naquele momento. Então Jesus era necessário, escute, era necessário Jesus passar pelo Getsêmani. Por quê? Porque ainda tinha muitas pessoas duvidando.
Ainda existia muitas pessoas que não acreditavam que ele era realmente ungido. E é justamente no Getsêmani, que representa lugar de prensa, aonde é prensado a azeitona para extrair o azeite. Agora Jesus é levado a este lugar, o Getsêmani, lugar da prensa. E o interessante é que Abacuque vai dizer algo que é muito interessante. Abacuque capítulo 3, versículo 17, irmãos, é muito importante eu contar tudo isso para que a gente possa entrar na mensagem. Abacuque capítulo 3, versículo 17, nós cantamos essa canção: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, e ele diz: ainda que o produto da oliveira minta. Porque Jesus estava passando pelo Getsêmani, porque tinha muitas pessoas que estavam duvidando dele, e muitos agricultores, homens que cultivaram as olivas, as azeitonas, quando eles colocavam as azeitonas na prensa, existia algumas que quando colocava a pedra mor sobre aquela pedra onde estava a azeitona, se extraía e saiu o azeite. Mas tinha algumas que elas negavam o azeite. E é por isso que Abacuque diz: ainda que o produto da oliveira minta. Parecia que tinha azeite, mas não tinha azeite. Parecia que era, mas não era. Então Cristo passar pela prova, pela prensa, pelo Getsêmani era necessário, porque eles precisavam entender que o ungido era a própria unção se manifestando sobre aquele lugar. Escute, irmãos, na nossa caminhada com Deus também é assim. Existem momentos que nós precisamos passar por uma prensa, porque é justamente na prensa que extrai o que tem de melhor em nós. É justamente na prensa que faz a diferença de verdade daqueles que confiam em Deus ou daqueles que não confiam em Deus. Olhe para cá e preste atenção. Dizer que está tudo bem, quando tudo está bem, dá glória a Deus, quando as coisas estão encaminhadas na tua vida, é a coisa mais fácil que tem. Quando você está vivendo um momento de tranquilidade, de estabilidade, irmãos, é fácil levantar a mão, dar glória a Deus. É fácil levantar a mão e dizer aleluia. É fácil, irmãos, mas é justamente na prensa, no lugar onde nós somos provados, que justamente é ali que é extraído o que é de melhor de nós. É ali que Deus quer ver o nosso coração, se somos gratos a Deus ou se nós somos apenas interesseiros daquilo que Deus pode entregar para nós. É na prensa que extrai o azeite. E quando existe a prensa, é extraído o azeite, e dentro daquelas azeitonas que eram apenas algumas frutas, agora se torna um azeite para ser usado em tantos lugares. É justamente quando passa por esse processo que extrai o que tem de melhor. E talvez você não está entendendo algumas situações da sua vida, e eu já digo já. Tem muitas pessoas que acham que o momento que nós estamos vivendo, a situação que nós estamos vivendo, os dias que nós estamos vivendo, irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você: o mundo nunca mais voltará a ser normal como anteriormente ia. Se a Bíblia diz que ainda nem começou os princípios da dores, isso não conta nada do que está acontecendo. E é por isso que nós precisamos estar firmados, fortalecidos do Senhor, porque atravessar momento de dificuldade, nós podemos passar a qualquer momento. Só que é lá na prensa que extrai o que nós temos de melhor. E tem muitas pessoas que entrou aqui hoje, já olha para trás e diz: eu nem imaginava que eu ia conseguir vencer o que eu venci um dia. Você olha hoje, traz uma retrospectiva na tua mente agora. Você faz uma análise de coisas que aconteceram, de situações que você passou. Quando você estava no meio dessa prova, você dizia para você mesmo, ou você podia estar orando, dizendo: Deus, eu não vou aguentar. E você resistiu, você venceu. Por quê? Porque é na prensa que extrai o que tem de melhor. Tem coisas grandes que Deus está manifestando dentro de você. Tem coisas que você nem conhece que está dentro de você. Então a prensa é necessário, porque vai extrair do que você tem de melhor. E se você crê nisso, dá um glória a Deus nessa noite. Aleluia. Irmãos, aguenta firme. O processo pode até ser dolorido, mas com toda certeza o final será de glória em nome de Jesus. Jesus então chama os seus discípulos. Eu inicio a pregação. Jesus chama 11 dos discípulos, porque Judas já tinha o traído, Judas já tinha saído. Quando ele chega no pé do monte, ele diz para 8: fiquem aqui. E ele chama consigo Pedro, Tiago e João. Se você analisar a Bíblia, se você analisar a Escritura, você vai ver que os momentos mais cruciais participa-se junto com Jesus de momentos tão lindos. Por exemplo, Lucas capítulo de número 8 vai contar a história da filha de Jairo. A Bíblia vai dizer que Jairo clama para Jesus que ia até a casa dele porque a sua filha estava morta. E Jesus chegando lá,
Jesus arranca todos que estão reclamando, chorando, chama o pai e a mãe e chama Pedro, Tiago e João. Ali Jesus ora, a menina ressuscita. Aqueles homens, aqueles 3 homens, eles veem o que aconteceu naquele lugar. Uma pessoa que estava morta ressuscitando. Lucas capítulo 9 vai falar do monte da transfiguração. Jesus vai orar e chama Pedro, Tiago e João. E ali se manifesta na glória Elias e Moisés. A lei e o profeta sendo representado naquele momento. E a Bíblia vai dizer que Pedrão, olhando para aquilo, diz: olha, vamos fazer cabanas para vocês aqui. Mas o mesmo Tiago, o mesmo João e o mesmo Pedro que viu uma menina ressuscitar, o mesmo Tiago, o mesmo João, o mesmo Pedro que viu a glória se resplandecendo sobre Cristo e Elias e também Moisés, agora vai ouvir Jesus falando: a minha alma está angustiada. O que isso nos remete, pastor? De novo, eu quero tocar mais um pouquinho nesse assunto. O evangelho não é apenas um lugar onde massageia o nosso ego. Existem momentos de glória, mas existem momentos de prova. Existem momentos que nós vamos ver a glória de Deus se manifestar. Coisas que estavam mortas ressuscitar, coisas que estavam perdidas ser restituídas. Mas também existem momentos de confrontos para a nossa vida. Evangelho não é simplesmente um lugar onde algo que venha simplesmente massagear o meu ego e falar aquilo que eu gostaria de ouvir. Não. Existem momentos de glória, porque vale a pena servir a Cristo. Eu não sou louco em dizer, tem momentos de glória, mas é justamente nos momentos que nós vemos as dificuldades, que nós somos provados e fortalecidos para continuar a caminhada com Jesus Cristo. A Bíblia vai dizer que aqui nós aprendemos uma outra lição. Qual é, pastor? Na prensa, nos momentos difíceis, nós aprendemos a selecionar as pessoas que estão à nossa volta. Note-se, Jesus tinha 12 discípulos e ele chamava eles de amigos. Judas só apareceu quando ele foi trair Jesus com um beijo, com as 30 moedas que ele tinha recebido. Judas apareceu no Getsemane, mas apareceu por causa de interesse. Existem muitas pessoas que quando a gente está dando glória a Deus, picanha na churrasqueira, Coca-Cola gelada, a gente está cheio de amigo. Bastante. Mas passa pela prova, passa pelo Getsemane, passa por dias difíceis, que você vai entender quem são os verdadeiros que estão do seu lado. A Bíblia vai dizer que Jesus sobrou 11. 8 não estavam preparados. Escute isso e guarda no teu coração. 8 eram amigos de Jesus, mas Jesus disse: fiquem ao pé do monte. E subiu com ele Pedro, Tiago e João. Note-se que dos 11 que ficaram, somente 3 estavam preparados para ouvir: a minha alma está angustiada. Tem coisas que pouquíssimas pessoas precisam e podem saber da sua vida. Tem coisas que pessoas não estão preparadas para ouvir algo da sua vida. Pode até ser amigos, eu não estou descartando amizade, empurrando ninguém para um lado para o outro não. Mas nós precisamos entender que é necessário nós selecionarmos a quem nós abrimos o nosso coração. Porque tem aqui hoje, e eu não preciso nem ser profeta para dizer que tem muitas pessoas que deu com o burro nas águas, né? Assim que meu pai falava, deu com o burro na água, né, filho? Porque abriu a boca, contou a vida para quem não precisava contar. Escute, queridos, em nome de Jesus Cristo, eu quero liberar essa palavra como uma palavra profética na tua vida. Deus vai tirar as pessoas que não têm propósito no teu caminho. Deus vai arrancar pessoas. Não se assuste se pessoas que você tanto tinha em cima sair do teu lado, mas fica tranquilo que Deus vai colocar as pessoas certas para andar do teu lado, para te sustentar, para ser o braço que você precisa apoiar, para ser a perna para te levar em lugares. Deus está separando pessoas do seu caminho, e se você crê nisso, dá um glória a Deus. Agora tem outro detalhe, eu preciso correr. A Bíblia vai dizer no versículo 39 que quando Jesus disse: a minha alma está angustiada, para os 3, a Bíblia vai dizer que ele diz para aqueles 3: agora eu vou me retirar mais um pouco. A Bíblia vai dizer que ele vai a um tiro de pedra, aproximadamente 30 metros, e ele vai orar ao Pai. Note-se, 3 estavam preparados para ouvir: a minha alma está angustiada. Mas existia algo que somente Deus, escute isso, somente poderia ouvir. A minha alma está angustiada, poucas pessoas poderiam ouvir, mas tinha coisa que era só Ele e o Pai. Escute uma coisa e guarda no teu coração, irmãos.
Tem coisas que poucas pessoas podem ouvir. Mas tem muitas coisas acontecendo na tua vida que você precisa praticar mais. Mateus 6,6. O que é isso, pastor? Entra no teu quarto, em secreto. E em secreto fala com Deus. Tem coisas que ninguém precisa saber. Tem coisas que você não precisa falar para ninguém. Tem coisas que é você e Deus. E Deus está precisando, procurando pessoas que querem relacionamento, intimidade com Ele. Porque mesmo em dias de dificuldades, de levantar de Satanás contra a nossa vida, quando nós nos aproximamos de Cristo, tem resposta e tem direção para a nossa vida. Escute, irmãos, tem coisas que é só você e Deus. Para de abrir sua vida para todo mundo. Para de falar daquilo que está acontecendo na tua casa para todo mundo. Tem situações que é você no secreto. Quando acontecer, irmãos, vai acontecer e as pessoas vão ver. Você não precisa falar. Tem situações que nós precisamos entender que é algo íntimo entre você e Deus. E tem pessoas que não estão preparadas. Podem ser amigos, podem ser parentes, podem ser pessoas íntimas, mas elas não estão preparadas para ouvir aquilo que você tem para falar. Porque geralmente em situações de fraqueza nós começamos a abrir a nossa alma, ficamos sensíveis demais, queremos falar para todo mundo. Em nome de Jesus, busque mais relacionamento com Deus, busque mais intimidade com Deus. E sabe o que é interessante aqui? A oração de Jesus. Por uma hora Jesus ora dizendo: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Jesus por uma hora ora essa mesma oração. E nós aprendemos mais uma coisa. O que é, pastor? Tem dias, irmãos, que sairá poucas palavras dos seus lábios. Porque em dias de dores faltam as palavras, mas Deus conhece o coração. Então para Deus não importa a quantidade da palavra, o que importa é a intensidade da oração em Cristo Jesus. Porque tem dia que nós não conseguimos nem abrir a nossa boca, colocamos a nossa cara no chão e só sabemos chorar. Porque está difícil, porque está apertado, mas mesmo assim, o Senhor conhece o nosso coração. O Senhor conhece o sentimento do nosso coração. É por isso que o mais importante do que a quantidade é a intensidade da sua oração. Jesus volta, preste atenção nisso. A Bíblia vai dizer que Jesus volta, vai orar no primeiro tempo da sua oração. E quando Jesus volta, os 3 amigos estão dormindo. Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, nem uma hora você conseguiu vigiar? Nem uma hora, Pedro. Mas sabe o que me faz pensar aqui? Eles não conseguiram orar uma hora. Mas se você for ler Lucas capítulo 5, você vai ver que esses 3 personagens, Pedro, Tiago e João, passaram a noite inteira, Cíntia, Lucrécia, pescando, e eles não apanharam nada. E a Bíblia vai dizer que ao amanhecer eles estavam lavando a rede. Isso quer dizer o quê? Eles não ficaram uma hora orando com Cristo, mas algo que era do interesse deles. Vai doer mais um pouquinho. É mais ou menos assim, irmãos. Aquilo que nos convém é fácil de fazer. Desculpa, irmão, mas eu preciso. É só apenas para usar uma ilustração, para que você possa entender quantas vezes nós vacilamos sem perceber com Cristo. Ir para um churrasco, para uma festa entre amigos, e ficar ali 3, 4, 5 horas. Parece que é bom, porque está fazendo aquilo que a gente gosta, está massageando aquilo que a gente gosta, está sendo conveniente para nós. Mas muitas vezes a gente fica 1h30 num culto, quando o pastor passa 5 minutos, parece que algo se manifesta em nós. Porque quando fazemos algo que nos agrada, é mais fácil. Pedro, Tiago e João estavam pescando para si mesmo, para trazer o sustento para dentro da casa, e era algo de interesse para eles. Mas orar com Cristo, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Entre agradar a Deus e agradar a sua própria vontade, decida em nome de Jesus em agradar a Deus. Você pode levantar as suas mãos em nome de Jesus. O Senhor vai te fortalecer nessa caminhada. Haverá pessoas aqui que serão levantadas por Deus para viver um tempo novo de intimidade com Deus. Eu não sou criança, eu não sou moleque para brincar, para jogar a palavra no vento, não. Eu estou dizendo na autoridade do Espírito Santo. Deus está procurando pessoas que têm intimidade, porque Deus quer revelar coisas grandes e inexplicáveis na tua vida. A tua vida será um diferencial de honra e glória. Se você crê nisso, dá um glória a Deus em nome de Jesus. Eu já estou indo para encerrar já.
A Bíblia vai dizer que quando Jesus volta, encontra os seus amigos dormindo. Jesus disse: Pedro, você não conseguiu vigiar nenhuma hora. Vigiai e orai, porque o Espírito está preparado. Guarda isso no teu coração. O Espírito está preparado. E Jesus disse: mas a carne é? Guarda isso, guarda essa palavra. A Bíblia vai dizer que quando Jesus volta pela segunda vez, pela terceira vez, e na terceira vez que Jesus vai orar, eu disse e repito, Lucas capítulo 22, versículo 44, Jesus começa a orar de uma forma tão grande que o seu corpo começa a sentir as reações, o suor se transforma em sangue, e Jesus carrega ali o sentimento emocional que quase impossível alguém, ou se aconteceu, pouquíssimas pessoas viveram o que Cristo viveu, mas a intensidade do peso que estava sobre ele fez com que ele passasse por momentos de dificuldade, de angústia, porque ele disse: a minha alma está angustiada. E quando ele volta, ele vê os discípulos dormindo. Quando Jesus vai voltar, ele vê os discípulos dormindo. Mas no livro de Lucas, capítulo 22, versículo 43, vai dizer algo muito interessante. E eu quero que você pegue isso como palavra profética. Quando Jesus viu por duas vezes, e agora na terceira vez ele estava orando, e esse peso estava sobre ele, mas por duas vezes que Jesus já tinha visto os seus discípulos dormindo. Na terceira vez que Jesus está orando, a Bíblia vai dizer no livro de Lucas, o médico Lucas relata isso. Ele vai dizer que Deus enviou um anjo para consolar a Jesus no Getsêmani. Meu Deus, os amigos estavam dormindo, os recursos da terra tinham cessado, e quando os recursos da terra cessam, Deus envia recurso do céu em nome de... Você não entendeu? Eu vou dizer de novo. Posso liberar uma palavra profética sobre a tua vida? Quando faltar socorro da terra, quando você não receber aquilo que você espera das pessoas, aquieta o teu coração. Se não tem recurso da terra, Deus manda do céu, porque o propósito que Ele tem na tua vida, eu sou profeta para dizer, vai se cumprir em nome de Jesus. Se faltar recurso da terra, tem recurso do céu para a tua vida em nome de Jesus. Oh! Aleluia! Aleluia! Se é para aplaudir, aplauda com força. Eu sinto a graça de Deus nesse lugar. Agora escute. Eles não conseguiram segurar com Jesus em oração por 1 hora. Isso me fez entender alguma coisa. E eu quero passar para vocês rapidamente antes de a gente encerrar. Escute, fale comigo assim, Deus... Fala assim, Deus não quebra os seus princípios. Guarda isso no teu coração. Deus quebra protocolo, mas princípios Ele não quebra. Mateus capítulo de número 16, versículo 19. Jesus está reunido com os discípulos. Pedro tem a revelação de quem é Cristo. E ele diz, Jesus pergunta, quem vocês acham que eu sou? E Pedro tem a revelação, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Nós cantamos essa canção hoje, eu sou apaixonado por ela. E depois que Jesus tem essa conversa, Jesus vai liberar uma palavra profética sobre os discípulos. Mateus capítulo 16, versículo 19. Jesus diz, o que vocês ligarem na terra, está ligado no céu. É claro que esse ligado na terra, ligado nos céus, está em concordância com 1 João capítulo 5, versículo 14. A nossa vontade precisa estar em concordância com a vontade de Deus, que o que prevalece é a vontade de Deus na nossa vida. Então Jesus tinha dado uma palavra para os discípulos. Se algo for ligado na terra, em concordância na terra, é ligado nos céus. Pega essa, meu Deus. Agora imagine Jesus ali orando, derramando suor, derramando sangue, e dizendo, Pai, afasta de mim esse cálice, Danilo. Pai, afasta de mim esse cálice, Leandro. Imagine Pedrão do lado, Pai, concordo com ele. Afasta dele esse cálice. Imagine Tiago orando, Deus, afasta dele esse cálice. Imagine João orando, Pai, afasta dele esse cálice. Então eu entendo, porque a Bíblia vai dizer que os olhos deles estavam cansados, que veio uma grande tristeza sobre o coração daqueles homens, e eles adormeceram. Então eu acredito que aquele sono foi profético, foi direcionado por Deus. Por quê? Porque aquele cálice Jesus tinha que passar. E se eles estão em concordância, a palavra de Deus diz que o que é ligado na terra é ligado no céu. Então Deus disse, Pedro, dorme um pouquinho. Tiago, dorme um pouquinho. João, dorme um pouquinho. Deixa eu dizer uma coisa para você. Tem muita gente que não está te ajudando. Não é porque ela não quer, é porque Deus não está permitindo. Sabe por quê? Porque essa prova é você que vai passar, é você que vai crescer, é você que vai evoluir. A glória de Deus vai se manifestar no tempo de pressa na tua vida. Se é para aplaudir, aplauda com força.
Aguenta, irmãos, aguenta. O processo pode ser dolorido, mas o final é de glória para a tua vida, em nome de Jesus. Tem coisas que Deus fala assim, não vai ajudar. Tem coisas que Deus fala, eu vou impedir de você ajudar. Sabe por quê, irmãos? Porque tem prensa que é minha. É para eu passar, porque é ali que eu vou ser tratado. Porque a gente tem uma mania de transferir as coisas para os outros. Principalmente responsabilidade. Culpas, situações, a gente é craque nisso. Então não assuste. Não se assuste se de onde você vier recurso não acontecer nada. Lembre-se que Deus sempre vai te sustentar, porque se não vier da terra, vai vir do céu. Mas entenda o processo. Por mais difícil que seja, era necessário Jesus passar por aquilo. E tem coisa que é necessário a gente passar. Eu concluo. Sabe, irmãos, às vezes a gente não acredita como Deus age na nossa vida. Às vezes a gente fica nos porquê, desgranhando da nossa vida, a nossa caminhada, irmãos. Esses dias estou eu chegando, na minha casa, no prédio. Aí eu apertei, já era tarde, irmãos, era sexta-feira agora, era tarde. Aí eu apertei o elevador, para descer o elevador. Aí o elevador desceu, daí uma mulher desceu. E ela começou a falar assim, nossa, pastor, estava eu e a pastora Carla. Ela começou a conversar com a gente. Falou, olha, eu tenho assistido os cultos, eu tenho assistido os vídeos. Deus tem falado muito comigo. Deus tem usado a minha vida. E ela estava numa distância, como eu estou do Marcel e do Jonatas ali, mais ou menos na distância. E ela estava falando com a gente no corredor, dizendo quanto Deus estava abençoando a vida dela. Irmãos, naquele dia, eu estava tão triste. Algumas situações tinham acontecido. E sabe, irmãos, a gente como crente, às vezes a gente esquece da promessa de Deus. E aquela mulher começou a falar com a gente. E eu nunca conversei com ela, irmãos. Ela teve a felicidade de sei lá se é felicidade, né? Não vou falar que é. Mas de começar a assistir os vídeos. E ela começou a falar assim, como Deus tem mudado a minha vida. E começou a contar um pouco da história. E ela estava se afastando, irmãos. Eu estava cansado, estava com a mão segurando o elevador. De repente aquela mulher foi tomada pelo Espírito Santo e começou a profetizar na minha vida. Ela começou a marchar, irmãos. Eu parecia o Michael Jackson, só aqui, ó. Falei, eita! Mas, irmãos, o Espírito de Deus tomou a boca de uma pessoa que eu nunca tinha conversado na vida para falar coisas que eram na intimidade do que Deus já tinha tratado no meu coração. O que você está dizendo isso, pastor? Porque Deus sabe o processo, Deus conhece o caminho e Deus usa as coisas loucas desse mundo para confundir a sábia. Deus sabe o que faz. Aguenta o processo. Aleluia. Quando Jesus está chegando, está terminando de falar com os três, a Bíblia vai dizer que, ainda falando com os seus discípulos, Judas chega naquele lugar. Mateus, Marcos e Lucas não relatam isso, mas João vai relatar de uma forma muito interessante. João vai relatar que quando Judas estava chegando, escute isso e guarda no teu coração. Quando Judas estava chegando com uma torpe de muitos soldados, que era aproximadamente 600 homens armados para prender Jesus. Estavam usando armas para prender o príncipe da paz. Usavam tochas de fogo para encontrar a luz do mundo. E a Bíblia vai dizer que quando eles chegam, quando Judas está chegando, a Bíblia vai dizer em João, capítulo de número 18, versículo 2 ao versículo 4, que Jesus antecipa a Judas. E Jesus faz uma pergunta: a quem vocês vieram buscar? E os soldados respondem: a Cristo, a Jesus, o Nazareno. Ele diz: sou eu. E quando ele diz sou eu, a Bíblia vai dizer que todos aqueles soldados deram um passo para trás e caíram por terra. Meu Deus, se você não pegar essa, vai voar o microfone na sua testa. Satanás tinha planejado um plano, tinha feito um plano. Satanás tinha entrado no coração de Judas, arquitetado um plano para destruir o processo, o propósito daquilo que Cristo veio para essa terra. Mas a Bíblia vai dizer que quando Judas estava chegando, Jesus já antecipou. Eu tenho uma palavra profética para a tua vida, primeira e segura, se você crê nessa palavra que vem do altar. Tem muitas situações na tua vida que o diabo já tinha planejado: a destruição de casamento, tirar os teus filhos do caminho do Senhor, fechar portas que Deus abriu. Mas Deus está dizendo, essa cilada que o diabo preparou, Cristo já antecipou. Ele já comprou a tua briga, em nome de Jesus. Sabe o que a Bíblia diz?
que quando Judas apareceu e eles perguntaram, Jesus diz: a quem vocês procuram? Diz Jesus, o Nazareno diz: sou eu. Esse sou eu é o mesmo do eu sou quando ele se manifestou para Moisés. E quando ele disse sou eu, todo o plano do diabo, toda a artimanha de Satanás foi obrigada a recuar, meu Deus, e cair por terra. Deixa eu dizer uma coisa para você. Isaías diz que nenhuma ferramenta contra nós prosperará. Se tinha plano do diabo nessa noite contra a tua casa, eu sou boca de Deus para dizer para a tua vida e para a tua família, em nome de Jesus, se tinha cilada, essa noite o diabo é obrigado a retroceder, e toda obra do diabo vai cair por terra da sua vida, em nome de Jesus. Oh! Aleluia, aleluia, aleluia. Posso liberar uma palavra profética para a tua vida? 1000 vai cair ao teu lado, 10.000 vai cair à tua direita, mas eu profetizo que você e a sua casa estão debaixo das asas do Altíssimo. Sobre a tua vida mal nenhum chegará, sobre a tua casa praga nenhuma chegará, porque o Senhor é teu escudo e a tua fortaleza. Aleluia. Eu vou encerrar. Deus está quebrando jugos nessa noite. Correntes que estavam prendendo familiares seu, começou a ser quebrado nessa noite. Se tem algo que o diabo não gosta, é o barulho de glória. Porque a gente pode estar na prensa, mas é na prensa que sai a unção de Deus na nossa vida. É na prensa que somos testados. Rebabá xarabá surique, rebabá xarabá surie calabás. Ei, xarabás. Escute. Ora babasuri calabás. A Bíblia vai dizer, escute isso, meu Deus. A Bíblia vai dizer que quando Judas se aproxima, quando os soldados amanetam Jesus e prendem as mãos de Jesus, a Bíblia vai dizer que Pedro arranca uma espada. E a Bíblia vai dizer que Pedro corta a orelha de um dos soldados chamado Malco, ou melhor, de um aprendiz a sacerdote. Ele estava em treinamento para ser sacerdote. E a Bíblia vai dizer que ele corta a orelha de Malco. E aí Jesus dá uma palavra para Pedro dizendo: Pedro, faça isso, embainha a tua espada, porque aquele que fere pela espada será ferido. Jesus estava dizendo, a lei da semeadura não falha. Jesus estava dizendo, a lei da semeadura não falha. Aí Jesus vai dizer algo que eu acho maravilhoso. Mateus capítulo de número 26, versículo 53, Jesus chama a atenção para si e diz para Pedro: Pedro, se eu quisesse, eu mandava 12 legiões, eu pedia ao meu pai, e ele enviava 12 legiões de anjos, 72 mil anjos. Jesus estava dizendo: Pedro, se eu quisesse, eu resolveria essa situação do meu jeito.
da forma que eu quero, que eu quisesse, mas não é a minha vontade, é a vontade de Deus. Escute, quando Jesus disse, eu orava ao Pai, e o Pai enviava 12 legiões de anjos. Se um anjo no livro de Isaías, capítulo de número 37, diz, Cíntia, que um anjo derrubou um exército de Senaqueribe de 185 mil homens, imagine o estrago, 72 mil anjos naquele lugar. Jesus estava dizendo, Pedro, está parecendo que nós perdemos, mas nós não perdemos, eu ainda estou no controle de todas as coisas. Pedro, fica tranquilo, parece que eu estou perdendo, mas eu ainda estou no controle de todas as coisas. Tem muitas coisas que você acha que as coisas fugiram do teu controle. Deus trouxe você aqui para dizer, parece aos teus olhos, mas aos olhos de Deus, Deus está no controle de todas as coisas. Eu vou dizer de novo, porque essa merece um glória a Deus. Deus não perdeu o controle da sua vida, Deus não perdeu o controle da sua casa, Deus não perdeu o controle da tua família. Parece que está tudo bagunçado, mas Deus é Deus e Ele tem o controle de todas as coisas, em nome de Jesus. Escute, eu vou encerrar. Lucas capítulo 22, versículo 51 diz que a Bíblia vai dizer que Jesus pega a orelha de Malco. E a Bíblia vai dizer que Jesus coloca a orelha de Malco no lugar. Sabe qual é a palavra que o Espírito Santo me trouxe ao coração nessa noite quando eu li isso daqui? É que quando nós passamos pela prensa, nada que é nosso vai ser perdido. E alguém pode levantar a mão e dizer, pastor, como assim? Eu estou passando pela prensa e aconteceu de meu marido ir embora, de meu filho se perder, alguma coisa está acontecendo. Pode até ter acontecido isso, mas se você não perder nada, porque essa é a palavra liberada sobre a tua vida, e se algo se perdeu da tua vida, Deus é poderoso para restituir, como restituiu a orelha de Malco. Deus é poderoso para colocar em ordem aquilo que estava fora na tua vida, em nome de Jesus. Eu vou encerrar. Quando você olha para esse texto que nós acabamos de ler, me vem à mente três cenas. Primeira, fale comigo bem alto se você puder. Se assim você puder, diga, o cálice de Deus. Esse cálice de Deus representa a vontade de Deus. Representa a vontade do Pai. Só que muitas vezes o cálice de Deus, ele não é tão favorável como nós queremos. O cálice de Deus, em alguns momentos, vai ter momento que aparentemente vamos perder, vamos ser pressionados, vamos muitas vezes passar por situações que nós não queríamos. Mas escute, o cálice de Deus é a vontade de Deus, e Paulo vai dizer o que significa isso. A vontade de Deus, ela é boa, pode não parecer, mas a vontade de Deus é o que prevalece na sua vida. Existe outra cena que nós vamos observar aqui. Qual? O beijo de Judas. Esse beijo de Judas representa a vontade do diabo, a própria vontade do diabo. Por quê? Porque assim como ele entrou no coração de Judas, ele também quer entrar no coração de homens e mulheres que andam próximos de Jesus. O diabo não está preocupado com quem está lá fora, o diabo está preocupado com quem anda perto de Cristo. Por quê? Porque se ele entrar no coração, nós traímos Jesus, se tornamos pessoas ingratas, abandonamos a nossa fé, mesmo participando e a questão não é só participar de culto, é literalmente viver a fé em Cristo Jesus. Começamos a reclamar, começamos a olhar as coisas com outro olho, com o olho literalmente da carne. E a terceira cena aqui que nós vemos é a espada de Pedro, que representa justamente a vontade da carne. Quando nós atravessamos por dias difíceis, tem três coisas que nós precisamos ou podemos optar: a vontade do Pai, a vontade do diabo ou a vontade da carne. Por que Pedro agiu na carne? Porque quando Jesus disse, vigiai e orai, Pedro estava dormindo. Quando você deixa de buscar a Deus, quando você deixa de fortalecer o Espírito, você começa a alimentar a carne. E você começa a tomar atitudes que a tua carne é dominado pela carne. A vontade que prevalece na tua vida não é a vontade de Deus, é a vontade da carne. Por quê? Porque deixou de ter intimidade, deixou de orar. Porque Pedro caiu na carne, porque ele não estava orando. Na hora da oração ele estava dormindo. E tem muita gente assim nos dias de hoje. Estão vivendo na carne.
nos sentimentos, nas emoções. Por que Judas traiu Jesus? Porque ele colocou o coração nas coisas que são do mundo, no poder, na fama. E quando se fala em ter, a Bíblia não vai dizer que é pecado ter, que é pecado ser próspero, que é pecado ser rico, que é pecado, que a Bíblia diz que é a raiz de todos os males, o amor ao dinheiro. Tem pessoas que é dominada pelas coisas do mundo, pelo poder, faz o que for necessário para passar. Isso é porque você deixou que as coisas do mundo entrassem no teu coração. E porque Jesus resistiu, atravessou o cálice, porque Jesus tinha intimidade. Jesus estava dizendo: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas não é a minha vontade, é a tua vontade. Escute, se coloque em pé. A nossa caminhada com Deus, escute isso, guarde isso no teu coração. Ela passa por 3 jardins. Ela passa por três. Primeiro, Jardim do Éden, onde tudo começou. E Deus criou o homem segundo a sua imagem, segundo a sua semelhança. Você sabe disso? Está assistindo aí a novela Gênesis, né? Foi ali que tudo começou. Mas o pecado entrou, e não é esse o mérito da mensagem, mas ali, a nossa vida começou ali. A vida do homem, a humanidade começou ali, no Jardim do Éden. Existe um outro jardim, que a Bíblia vai dizer no livro de Apocalipse, capítulo 21 e 22. Novos céus, nova terra, até uma nova árvore, a Bíblia vai dizer que existe, de um novo fruto. Será restaurado a origem de todas as coisas. A vontade de Deus é que seja restaurada a inocência do homem. É que tudo volte no início de todas as coisas. O plano de Deus é o plano de Deus, ele não vai falhar. Tudo vai se cumprir segundo a vontade de Deus. Queira o diabo, queira você, não queira, queira não queira, não adianta. O que Deus planejou vai acontecer, e ponto final. Só que entre esse jardim de onde começou do Éden e esse jardim da Nova Jerusalém, existe um jardim no meio chamado Getsemane, que todos nós vamos passar por ele. Em algumas áreas, de algum jeito, Deus sempre vai nos colocar lá. Mas existe um detalhe: o Getsemane não foi o final, foi apenas parte de um processo. E quando você resiste o processo, você tem recompensa. E a recompensa que Cristo prometeu para a tua vida não foi simplesmente te prosperar aqui na terra, fazer seu nome ser soprado em lugares que você nunca imaginou na tua vida. Isso é consequência da tua fidelidade. Sabe qual é a maior recompensa? Sejam bem-vindos, bendito do meu Pai, aquele que foi fiel até o final. A recompensa está aqui, tem galardão do céu para a tua vida. Permanece firme na presença de Deus, que Deus vai te honrar até os últimos dias da sua vida. A escolha é nossa. Nós decidimos o que nós queremos. Qual é a vontade que nós devemos, que nós queremos? É o que vai prevalecer em nós. A vontade do Pai? A vontade da carne? Ou a vontade do diabo? Irmãos, desculpa, mas tem muita gente que não percebe, mas já tem feito muito tempo a vontade da carne. E desculpa, quando você abre vontade para a carne e colocar o sentimento da carne, você está abrindo procedência para o diabo ter legalidade na sua vida. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Vamos orar. Coloca a mão no teu coração. Nós vamos encerrar. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, ó Deus. Nós te agradecemos. Nós te agradecemos, ó Deus. E a oração nessa noite é que o céu se abra sobre as nossas vidas e possamos, ó Deus, viver não a nossa vontade, mas viver a tua vontade. Venha ao teu reino, ó Deus, e seja feita a tua vontade. Venha ao teu reino, ó Deus, e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Abrimos, ó Deus, o nosso coração e pedimos: Espírito Santo de Deus, tenha liberdade, ó Deus, para agir na nossa vida, em nome de Jesus. Aleluia.